Amigos, muito bom dia. Hoje é dia 5 de dezembro de 2025. Estamos aqui unidos novamente, reunindo-nos mais um dia, mais uma manhã, para fazermos a nossa conversa fraterna. Hoje é sexta-feira, estamos encerrando a nossa semana. E para esse encerramento de semana, da primeira semana do mês de dezembro, bom dia, Neila, bem-vinda, querida. Nós vamos ler o capítulo 159 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Aprendamos no Entanto. Bom dia, Marúcia, bom dia, Regina, bem-vindas também. Capítulo 159 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Título, Aprendamos no Entanto. Palavra evangélica é de Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Bom dia, Verônica, José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos todos vocês. Marúcia, já falei também. Isso aí, Marúcia. Bom dia e unidos, com certeza. Mensagem de Emmanuel. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho atendendo a sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas à maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. Remorso. O apóstolo Paulo, seu Luiz, bom dia, Verônica. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Aprendamos, no entanto. Mais uma vez, Emmanuel nos convida a refletir sobre a nossa relação com Deus, nossa relação com o sagrado, nossa relação, o que nós esperamos de Deus e a maneira como nós nos relacionamos com Ele para alcançar os nossos objetivos. Ele já chega dizendo aqui que em muitas reencarnações passadas adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados até hoje no Espiritismo, que vão lá na igreja, vão lá ao encontro de Jesus para pedir, para esperar um retorno daquela relação. Querem que Jesus seja seu servidor. Eu não vou pedir a Deus o que é melhor para mim. Eu vou pedir a Deus o que eu quero que Deus me dê. É muito diferente. Por isso que a gente às vezes se decepciona. Porque a gente cria expectativas equivocadas,
E aí quando a gente não alcança os nossos objetivos, a gente acha que Deus nos castigou, Deus não nos ouviu. Não é nada disso. Ele simplesmente nos deu o que é necessário para nós e o que é bom. Nesse momento, nesse ponto, a gente lembra sempre a gente faz aquela alusão, nós damos aquele exemplo da criança. Você que é mãe, você que é pai, você daria para o seu filho de 5 anos uma faca afiada, um facão afiado para ele brincar? Para uma criança de 5 anos, uma arma de fogo? Ela vai fazer coisa errada, ela vai se machucar. Você vai deixar uma criança de frente para uma escada, para uma janela aberta, uma criança de 3 anos, que pode subir e cair sem saber, sem ter discernimento? Você vai fechar a janela. Você não vai deixar essas armas, esses objetos cortantes perto de uma criança. Porque você, pai, você, mãe, sabe que isso pode fazê-la se machucar. Por mais que ela faça pirraça e queira a faca, você não vai dar. É o que acontece conosco diante do Pai. A gente faz pirraça. A gente quer que Ele nos dê aquilo que a gente deseja. Ele não dá e a gente fica chateadinho. Aí a gente se revolta, a gente deprime, a gente fica ansioso, a gente se desgasta, a gente se divorcia dele. Aí depois volta pela dor. É que nem eu costumo falar também, outro exemplo que eu dou, que eu acho que é muito didático nesse ponto, por exemplo, você tem um filho que vai fazer 18 anos, mas seu filho é irresponsável, ele bebe, ele é farrista, mas você quer muito dar um carro zero para ele. Ele fez 18, passou na faculdade, mas ele não tem ainda maturidade para dirigir. Mas você insiste e acaba dando o carro. 6 meses depois, 1 ano depois, um acidente fatal ceifa a vida do seu filho com aquele carro que você deu de presente para ele. Você, no fundo, sabia que não poderia, não era o momento. Tinha que esperar mais 1 ano ou 2 para ele amadurecer, para que ele pudesse usar aquele objeto, aquele carro com segurança, mas você, na volúpia do querer agradar, fazer o melhor para o seu filho, naquele momento você entende que é o melhor, aí você dá e ele se machuca. Se você tivesse tido a ponderação, o bom senso, a sabedoria de observar aquele cenário todo, você não teria dado. E ele não, mesmo que ele ficasse contrariado, você iria se preservar desse desgosto agora. Não o fez, não se preservou, está amargando a dor. Só que o Pai Celestial é perfeito. Ele não vai amargar a dor porque ele não erra. Então, como ele não erra, tudo que eu pedir a ele que seja desarrazoado, que seja equivocado, ele não vai me dar. Eu posso ficar contrariado, eu posso ficar chateado, eu posso fazer biquinho, eu posso me afastar, eu posso tudo que eu quiser. Ele vai continuar firme no propósito dele de me educar de maneira eficaz, porque ele não erra. É sobre isso. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho atendendo a sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Quantas pessoas você vê ainda pela dor, não vamos julgar e criticar. A intenção aqui não é julgar e nem criticar. É avaliar, é refletir, vamos refletir. Quantas pessoas vão à igreja fazer barganha com Deus? Comprar vassoura santa, comprar água sagrada, milagrosa. Já teve gente vendendo até o perfume de Jesus. A pessoa que está vendendo é charlatã. E a pessoa que está comprando, ela é o quê? Agora, claro que a pessoa que está comprando, a gente tem que ter uma compaixão, porque ela está diante de uma dor, diante de algum desespero. Isso pode emocionalmente desequilibrar e fazer com que ela se sinta necessitada daquilo. Mas ainda assim, dependendo do grau de adiantamento evolutivo dela, ela deveria ter ponderação, bom senso e entender que aquilo ali não faz sentido. Eu não vou comprar vassoura santa para trazer para minha casa e varrer o mal. Porque o mal não é lixo, não é algo palpável, material. O mal não se varre com vassoura. E aí o cara lá vende a vassoura por R$1.000 e você compra e leva para casa a vassoura e não resolve nada. Aí você fica chateado. Mas por quê? Porque você fez barganha com o Pai. Você quis que Jesus fosse seu empregado. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos das reencarnações, sempre atentos aos nossos equívocos do passado. Nós erramos muito em eras anteriores e estamos nesse momento do nosso adiantamento quitando esses débitos.
mundo de provas e expiações, reajuste, prestação de contas. Estamos prestando contas do nosso passado. Através dos desgastes, através das dificuldades, através da dor, uma doença, uma decepção amorosa, uma dificuldade financeira. Essas coisas acontecem na nossa vida porque a gente está no mundo material, porque nós estamos no mundo de relação, porque há o livre-arbítrio de todos nós para decidir, mas é mais do que isso, porque nós precisamos viver essas experiências e tirar delas, extrair delas o que há de melhor pela dor que sentimos, que vivenciamos, pela decepção, pela frustração, pela dor. E assim nos transformarmos em seres humanos melhores. Temos que nos humanizar, meus amigos. Humanizar. E é através da dor que a gente se humaniza também. Se você for avaliar, se nós, seres humanos, irmãos em Cristo, somos semelhantes em uma coisa, meus amigos, é na dor. A dor de cabeça que dá em mim, dá em vocês, dá no rico, dá no pobre, dá na classe média, dá no branco, no preto, na mulher, no homem, é a mesma dor de cabeça. Na dor, nós somos iguais. E isso nos aproxima. Essa constatação nos aproxima através da caridade, da indulgência, através da empatia. Aí, você que é mãe, você que é pai, imagina seu filho de 5 anos em casa pedindo comida e você não ter o que dar de comer. Pensa nisso. Quando você pensa nisso, aí eu vou te apresentar uma família que não tem comida para comer. Mas é aqui, Neila, lembra que eu te falei sobre aquela possibilidade de você imaginar seus filhos com fome numa segunda-feira, sem ter nem feijão e arroz em casa para comer? Você vai dizer, lembro. Você não ficou angustiada? Nossa, e como? Pois é, essa família aqui está nessa situação, vamos ajudar? Aí você não precisa passar a fome para ajudar. Aí a tua empatia fala, meu Deus, Alexandre, é mesmo, essa família está sem nada para comer em casa, tá. Aí você me dá 1 quilo de arroz, a Letícia me dá 1 quilo de feijão, seu Luiz me dá 1 quilo de açúcar, eu compro 1 quilo de fubá, a Marúcia me dá 1 quilo disso, a gente junta, faz uma cesta básica, juntos, pela nossa empatia, entregamos àquela família um alimento. E a gente fez a diferença. Para uma pessoa, para uma família. E com isso a gente vai quitando os nossos débitos do passado pelo amor. Aí eu já não preciso sentir mais dor. Eu sei que no passado eu dilapidei o patrimônio alheio. Eu sei que essas mãos aqui no passado possivelmente provocaram dor e sofrimento, devem ter matado. Mas eu não preciso morrer da maneira que eu matei para quitar o débito do meu mal, do mal que eu fiz. Não é lei de talião, não é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente é artigo do Código de Hammurabi, minimamente 18 séculos antes de Cristo, tá? Completamente obsoleto. Com o advento de Jesus, acabou o Código de Hammurabi. Ele fala sobre isso. No Evangelho tem um momento que ele fala, não é olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque eu posso quitar meus débitos pelo amor, através de uma conduta reta, honesta, pegando parte daquilo que me sobra, daquilo que me tem de sobra, e direcionando aqueles que nada têm. Assim eu estou combatendo o apego, estou combatendo a ganância, estou combatendo a usura em mim e ajudando o outro a ter um pouco mais de conforto. Essa conduta vai me trazer uma resposta, um resultado, porque a vida é lei da física, causa e efeito, ação e reação. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, meditar. Não adianta você dizer eu sou cristão, você tem que ser.
E não é fácil ser cristão. Tem renúncia, tem retirada da sua personalidade, do foco da sua vida. Tem horas que eu não penso em mim, eu penso no outro. Eu tenho uma oportunidade de fazer o bem, eu poderia ficar em casa vendo um filme, eu vou lá, vou tirar o meu conforto do meu lazer, porque eu vou ter lazer de novo daqui a pouco e vou fazer aquela ação. É priorizar o que muitas vezes a gente não faz. Quando tiver um tempinho, quando sobrar tempo, eu vou lá na casa espírita. Um dia que der, eu vou lá conhecer aquela obra social que eles tanto falam lá, aquele ombro amigo lá. Um dia, se der, eu vou. E esse dia nunca chega. Por que esse dia nunca chega? Porque você não prioriza. Você prioriza outras coisas. Se você priorizasse isso, você agiria, estaria aqui. Ele determina, ele orienta, Tito. É Tito? Deixa eu ver. Ele orienta Timóteo a refletir sobre as doutrinas do Cristo, meditar sobre as doutrinas do Cristo e recomenda aplicar na vida de relação, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. É o que eu falei. Quando eu vou na direção do outro, eu desperto empatia, compaixão, amor. Tudo isso é para mim. Então a ação social, a doação, a caridade que eu faço, me beneficia muito mais do que aquele que está recebendo, porque ela me desperta em mim valores, virtudes, que eu não despertaria tão cedo se eu não estivesse vivendo aquela experiência com o outro. Então eu não sou bom porque eu estou fazendo caridade. Eu sou necessitado tanto quanto aquele que recebe. Porque a necessidade que eu tenho de fazer caridade vai me ajudar a progredir. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas, aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Palavra vazia e fé vã. Cuidado, muita atenção. Agir no bem, no amor do Cristo, nas ações, na caridade, na percepção, na relação, na humanização da humanidade. Uau, para encerrar tá bom, né? Vamos agora ver o Minuto de Sabedoria de Carlos dos Pastorinos e encerrar nossa reunião de hoje. Capítulo 95 do livro Minuto de Sabedoria de Carlos dos Pastorinos. Com os nossos pensamentos e palavras construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Lei de ação e reação. Lembrem-se disso. Meus amigos, eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma sexta-feira de paz, um fim de semana de luz, de descanso. Que nós possamos estar juntos semana que vem. Quero lembrar vocês agora aqui, mais uma vez, que nós estamos em plena campanha do Natal, precisando de ajuda. Apadrinhe uma criança por R$35. Nós estamos comprando presentes, lanches, doces. Vai ter Papai Noel aqui dia 20 de dezembro. Neila, Regina, venham conhecer a ação social dia 20 de dezembro, de 9 às 13. Nós vamos receber as famílias. Vai ter Papai Noel dando brinquedo, vai ter carrocinha de pipoca, vai ter brincadeira, vai ter muita coisa bacana. Venha conosco, ajuda-nos. 2 campanhas importantes. 3. Primeiro é a do leite. Se você quiser ajudar, vê quanto custa uma lata de leite no mercado e manda pra gente esse dinheiro se você não quiser comprar. Para nós darmos para uma criança uma lata de leite. Que nem vai durar um mês, nós sabemos disso, mas já ajuda uma semana, 3 dias. Nós também precisamos de ajuda para o projeto, para a campanha Apadrinha uma Criança, R$35. E você apadrinha uma criança para presentes, para alimentos e ajuda na cesta básica dessa família. E também a campanha do chinelo, R$15. Você ajuda no projeto Amparo Franciscano a nós comprarmos uma sandália de borracha para os nossos irmãos em situação de rua. R$15, meus amigos, vocês vão ajudar.
A chave Pix é o nosso CNPJ, ela se encontra na nossa bio lá da nossa página do Instagram. Pode também me chamar no direct que eu passo para vocês. Ajudem, participem, compartilhem, é muito importante a ajuda de todos. Eu desejo a todos um ótimo fim de semana, paz e bem.